A professora Daniela falou, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre tipagem sanguínea. Mas antes da gente falar efetivamente da tipagem, é importante que vocês relembrem alguns conceitos dos tipos de sangue existentes e dos sistemas de tipagem sanguínea. Que tipos de sangue que vocês já ouviram falar que as pessoas podem ter? Contem pra mim. Um de cada vez, por favor, não precisam se matar. A positivo, A negativo. Então vocês já ouviram falar nos sangues tipo A negativo, que você falou. Aí tem o A positivo, B negativo, B os Bs, positivo e negativo. AB, Sangue tipo positivo e AB, negativo. também positivo e negativo. O negativo e O positivo. E o sangue tipo O negativo e positivo. Quando a gente usa essa nomenclatura para falar da tipagem sanguínea, nós estamos utilizando dois tipos de sistemas de classificação de sangue. Aqui, nessas informações que vocês passaram para mim, nós temos juntos o sistema de classificação sanguínea conhecido como sistema ABO, que divide o nosso sangue em tipo A, B, O e AB. E nós temos o sistema RH, que divide o nosso sangue em positivo e negativo. Essa classificação sanguínea vem de onde? O que significa dizer que uma pessoa tem o sangue tipo A positivo, por exemplo? O que eu tenho no sangue que eu posso classificar? Essa classificação do tipo de sangue, que a gente coloca aqui no tipo A, B, AB, O, positivo e negativo, tem relação direta com as proteínas que estão presentes na membrana plasmática de uma célula sanguínea super importante. Que célula é essa? Nas hemácias. Então, quando a gente fala sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB, significa que eu tenho proteínas presentes de um determinado tipo na membrana da hemácia. A mesma coisa quando eu falo do sistema RH, se o sangue é positivo ou negativo. Positivo, eu tenho a proteína rhesus. Negativo, eu não tenho a proteína rhesus. Sangue do tipo A terá a proteína do tipo A. Sangue do tipo B terá a proteína do tipo B. Sangue do tipo AB terá as duas proteínas, a proteína A e a proteína B. E sangue do tipo O, não guardem como O, não existe proteína O, guardem como 0. Eu não tenho proteínas, nem do tipo A, nem do tipo B. Se eu não tenho a proteína A e não tenho a proteína B, eu tenho 0 proteínas. Você não quer sentar desse ladinho, para ficar mais fácil para você ver? Tá aí no fundo, não se acanhe. Eu só mordo quando fecho a boca. Tudo bem até aqui? Então a gente está falando efetivamente de tipos de proteína que eu encontro na membrana plasmática da hemácia, certo? Essas proteínas, vamos começar pelo sistema BO, essas proteínas, elas têm expressões gênicas. Eu encontro a informação da transcrição, da produção desse tipo de proteína de acordo com alguns genes, tá? Então vocês já devem ter visto um pouquinho de genes do sistema ABO lá no ensino médio ou no ensino fundamental, e a gente precisa lembrar algumas coisas. As proteínas dos tipos sanguíneos, elas são proteínas, no caso do sistema ABO, proteínas de expressão gênica codominante. Eu tenho dois locos gênicos que têm dominâncias independentes um dos outros, que eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Então vamos lá. Uma pessoa com sangue tipo A poderá ter no seu genótipo, nos seus genes, que tipo de informação? O loco gênico do tipo de sangue é o loco gênico correspondente à letra I. Eu posso ter genótipos iazão, ou seja, a pessoa, ela é totalmente homozigota dominante para o tipo A. Eu tenho dois locos gênicos, ambos com a informação da proteína A. Ou eu tenho genética iazão izinho. O que significa isso?
que esse indivíduo tem genes heterozigotos. Eu tenho um gene iazão e um gene izinho. Vamos seguir aqui só para vocês relembrarem. Quem lembra disso do ensino médio? Lembra? Ótimo. B, mesma coisa. IBzão, IBzão, primeiro genótipo, homozigoto, para a característica da proteína B, ou IBzão, izinho. Sangue tipo AB, eu não tenho as duas proteínas juntas? Como vocês acham que ficam os genes de uma pessoa que tem o sangue tipo AB? Contem pra mim. Iazão, IBzão. Iazão e IBzão. Esse é o genótipo de uma pessoa que tem sangue AB. Ela tem as duas proteínas. A proteína A no primeiro loco gênico, a proteína B no segundo loco gênico, tudo bem? E o indivíduo que é zero, que a gente chama de O também, ele não tem nenhuma proteína, correto? Sim. Se eu tenho ausência de uma proteína, eu vou utilizar a letra I também para expressar isso na fórmula genética. Só que a letra I minúscula. Izinho, izinho. Por que é importante a gente saber a genética do sistema sanguíneo? Para que a gente entenda algumas coisas. Alguém sabe o tipo sanguíneo? Qual é o seu tipo sanguíneo? B negativo. O seu tipo sanguíneo é B negativo. Perfeito. Vamos só utilizar o sistema BO por enquanto. O seu tipo sanguíneo é B, correto? Você sabe o tipo sanguíneo dos seus pais? Sim. Seu pai? O negativo. Seu pai era O. Vamos Minha usar mãe só B. o sistema ABO por Minha enquanto. mãe B. E sua mãe B. Isso. E você tem sangue B e você fez o teste, assim. Você descobriu o seu tipo de sangue, correto? É possível que o indivíduo O se reproduza com o indivíduo B e tenha sangue do tipo B? Será que ela vai descobrir hoje que ela não é filha dos pais dela? Não que o tipo sanguíneo sirva para a paternidade, mas ele ajuda. Vamos pensar o seguinte, ó. Acompanha aqui na tabela de genes pra gente ver como é importante. O pai dela tem sangue tipo O, correto? Qual é o genótipo do pai dela? Izinho, izinho. Qual o genótipo da mãe dela? IBzão. IBzão, IBzão ou IBzão, izinho. Você sabe o sangue dos seus avós paternos, o tipo? Então, por enquanto, a gente sabe que a mãe dela tem um IBzão, porque o sangue é B, traço, porque eu não sei se vai ter izinho ou outro IBzão. Se ela, filha desse casal, tem o sangue do tipo B, o pai dela pode ter mandado B pra ela, IBzão pra ela? Não, porque o pai dela não tem IBzão. O pai dela só mandou o izinho pra ela. A mãe mandou o IBzão. Então o tipo de sangue dela é sangue B, no entanto é heterozigoto genético. O pai mandou o izinho, a mãe mandou o IBzão. Você tem irmãos? Tem. Sabe os tipos de sangue? Não? Por isso que é importante a gente saber o sangue de todo mundo. Pessoal, uma curiosidade importante aqui, tá? Não sei como funciona na biomedicina, Dani, no conselho, mas nós biólogos, para expedirmos o nosso CRBio, nós precisamos entregar um exame laboratorial comprobatório do tipo sanguíneo. Vem na nossa carteirinha de registro profissional, tá? Tudo bem aqui com o sistema BO? Sim? Vamos para o sistema RH? Só para relembrar rapidinho as informações lá do ensino médio. Assim como eu tenho os fenótipos, as características A, B, AB e O, e os vários genótipos, no sistema RH eu também tenho genótipos e fenótipos. Gente, quando eu falo fenótipo, eu estou falando da característica apresentada. Por exemplo, o meu sangue é um sangue tipo O, ou 0, depende da nomenclatura que vocês estão usando. Então o meu fenótipo é O. O meu genótipo são as minhas características gênicas, izinho, izinho. Então qual é o genótipo do seu sangue, Heitor? Izinho, izinho. Qual é o seu genótipo que a gente acabou de descobrir? IBzão, izinho. Mas o fenótipo, o meu sangue é O e o dela é B, certo?
No sistema RH, acontece a mesma coisa. Só que o sistema RH, ele não é codominante. Eu nunca vou encontrar um sangue positivo ou negativo. Ou é positivo, ou é negativo. Quando a gente trabalha com o sistema RH, a letra padrão que a gente usa para determinar os genótipos é a letra R, tá? Então vamos pensar o seguinte: um indivíduo que tem o RH positivo, ele é um indivíduo que pode ter como genótipo Rzão, ou Rzão. Eu tenho nos dois locos gênicos a proteína rhesus, ou eu terei apenas em um locus gênico e o outro não tem. O indivíduo que tem o RH negativo, ele não tem a proteína rhesus. O genótipo dele fica homozigoto recessivo, duas letras R's minúsculas. Você tinha me falado que o seu sangue era B? Negativo. Negativo. Então você tem a proteína B, no entanto você é heterozigoto porque seu pai era O, e você não tem a proteína rhesus. RH significa rhesus, tá? Certo? Existem vários outros sistemas de determinação de genótipos de sangue. Sistema MN, por exemplo, e assim vai. Mas atualmente a gente usa mais o sistema BO e o sistema RH para determinar a tipagem de um sangue. Heitor, Oi. uma dúvida, que eu também trabalho até hoje. Sim. O falso positivo. Como assim? O Falso negativo. positivo? Fala, falso negativo. Posso Pode. ajudar? No laboratório, a gente... Parecendo aqui descobrindo, uma tá. imagem. No laboratório, a gente... O que vocês vão fazer aqui é um teste simples, é um teste de triagem, mas ele tem que ter o confirmatório. Então, existem alguns exames que, quando ele tem que fazer a aglutinação, que é virar uma areinha, ele não consegue aglutinar. E ele fica como se fosse uma... Depois eu acho que se vocês fizerem, fica bem fácil de entender. Ele fica como se fosse homogêneo, ele não consegue. Pra gente, a olho nu, é muito difícil visualizar isso. Então, a gente tem um outro teste, que é um teste confirmatório, mostrando que você é realmente positivo, mas que com um teste simples ele não consegue ser verificado. Como que funciona isso no caso da transfusão? Você precisa ter esse teste confirmatório e continua tendo o comportamento como positivo. Você é positivo. Então, quando a gente fala de falso, é porque a gente não consegue visualizar. Mas, na verdade, o seu comportamento é positivo. Tudo bem? Eu tinha lido alguma coisa sobre proteína um pouco diferente. Sim. Na verdade, quando ele falou outros tipos de sistemas que existem, a gente está pensando aqui numa tipagem de celina, mas quando a gente pensa numa transfusão de sangue, por exemplo, a gente não faz só os dois sistemas. Existem outros. Acho que a última vez que eu li, a gente tem mais de 500 proteínas. E que algumas delas são extremamente importantes para a vida. Então, se eu transfundir um sangue para um paciente de forma errada, ele pode morrer na hora. Outras, elas têm uma reação que são mais amenas, então aí não tem problema nenhum. Para essas, eles precisam ser testados também no banco de sangue. E existem alguns sintomas, para quem está fazendo, e os enfermeiros, por exemplo, conseguem fazer a transfusão. Eles precisam saber esse tipo de sintoma, porque na hora que está acontecendo essa transfusão, o paciente já começa a apresentar esses sintomas. Então, normalmente, é dor nas costas, ele começa a se coçar, existem algumas coisas que ele consegue visualizar. Mas existe essa proteína aí que é diferente. Na verdade, o que muda um pouquinho é a genética disso. Tudo bem? E aí, só para complementar, e a Dani me ajuda aí, quando você tem um sangue coletado em um banco de sangue, você tem um doador que foi lá e doou uma bolsa de sangue, esse sangue ele é multiplamente testado não só para as proteínas sanguíneas, mas para todas as ISTs, doenças parasitárias possíveis de transmissão no sangue e assim vai. E depois ele é multiprocessado e guardado. A bolsa de sangue que você doou ontem, ela não vai ser usada amanhã. Só depois de todo esse processamento e separação, quando for necessário, o responsável biólogo ou biomédico pelo banco de sangue vai repetir basicamente quase todos aqueles testes para poder levar a bolsa de sangue para ser usada. Depende muito também daquilo que o paciente está precisando. Sim. Se ele vai usar só plaqueta. Exato. Então, ele nem sempre... A gente tem impressão, para quem não conhece, tira do paciente e coloca no outro. Isso não é verdade.
Há uns 40, 50 anos atrás, era verdade. Você ligava um paciente direto no outro. E isso trouxe pra gente inúmeras complicações. Certo? Vamos falar da tipagem, pessoal? Eu vou fazer aqui a coisa que eu mais odeio fazer na vida, que são desenhos. Eu lembro do desenho. E aí o René, que já foi meu aluno, sabe que os meus desenhos são os mais escabrosos do mundo. Ah, só que exagero. Pessoal, imagine que isso daqui seja, de maneira mais reta possível, uma lâmina de vidro, igual aquelas que vocês usaram no dia que vocês viram as hemácias, tá? O que consiste o teste de tipagem sanguínea? Você vai com apenas 3 gotas de sangue, ou seja, uma amostra muito pequena, aplicar nessas gotas de sangue alguns tipos de produtos, de reagentes, que vão se comportar de maneira diferente de acordo com as proteínas que você tem ali no seu sangue. Tá? Então você vai fazer, na sua lâmina, 3 pequenas pocinhas de sangue. Correto? Todo mundo veio na aula do professor Leandro, quando a gente falou de hemograma? Não? O pessoal furou o dedo, agora vai Deixa ser a eu pegar mesma uma coisa. Isso. Só que a gente vai precisar de um pouquinho mais de sangue, porque agora não vai ser só uma gotinha. A gente vai precisar de 3 gotinhas, tá bom? Então aí pra quem sair um pouquinho, dá uma apertadinha. No laboratório a gente tira mesmo, porque se eu precisar repetir, eu não preciso te chamar, né? Aqui, você tá aqui. A gente vai... Então, pessoal, a gente vai pegar uma lâmina de vidro, com a mesma lanceta, mesmo jeitinho que vocês furaram o dedo lá da outra vez, vocês vão furar de novo, uma gotinha de sangue de cada pontinha da lâmina. Só deixem bem espaçado, porque depois a gente vai colocar reagente aí em cima. Se colocar muito juntinho, mistura tudo aí, não dá pra ver, tá? Então vocês vão fazer 3 pocinhas, uma do ladinho da outra. Na primeira pocinha de sangue, vai ser aplicado o nosso primeiro reagente. O primeiro reagente é o anti-A. Vou fazer... Ele vai reagir com qual proteína? Com A. Então, se você tiver a proteína A no seu sangue, ele vai reagir. Correto? A segunda pocinha... Vai devagar que eu tô que nem aeromoça. Tudo bem. A gente mostra aqui. Anti-A? Certo? Esse reagente, ó, o anti-A, ele é azul, pra gente não confundir, certo? Então ele vai ter uma reação direta com a proteína do tipo A. Se você pingar uma gotinha do anti-A na sua pocinha de sangue e não acontecer nada, ficar do mesmo jeitinho, você tem a proteína A ou não? Não. Não. Agora, se você pingar uma gotinha do anti-A na sua pocinha de sangue e a pocinha de sangue coagular, formar vários gruminhos, você tem a proteína A? Sim. Perfeito, você tem a proteína A. Anti-B, o amarelinho, pra gente não confundir. O anti-B a gente vai colocar na segunda pocinha de sangue. Mesma coisa. Pinguei o anti-B, não aconteceu nada. Eu tenho a proteína B no meu sangue? Não. Não. Pinguei o anti-B, aglutinei, formei vários gruminhos. Eu tenho a proteína B? Sim. Sim. E o último reagente se chama anti-D, Anti-D. tá? Lembra que agora a gente vai trabalhar com o RH, se é positivo ou negativo. Então, antes de que ele é transparente, nós vamos pingar na terceira pocinha. Se não acontecer nada com o seu sangue, permanecer igualzinho, você tem a proteína Rhesus. Se não acontecer nada... Gente, vamos acordar, vamos todo mundo falar junto. Vai, vocês estão muito dormindo. Vamos lá. Tem ou não tem? Não. Ah, legal. Pingou o anti-D, aglutinou, formou os gruminhos. Você tem a proteína Rhesus? Sim. Sim. Esse sangue é de que tipo? RH. Não. Esse que tá aqui, ó, que eu desenhei pra vocês. Ah. AB positivo. Muito bem. Pinguei os 3 reagentes. Não aconteceu nada no A. Aconteceu no B e aconteceu no anti-D. Que tipo de sangue é esse? B positivo. B positivo. Ótimo.
não aglutinou no A, aglutinou no B, não aglutinou no D. Que sangue é esse? B negativo. B negativo. Aglutinou no A, aglutinou no B, não aglutinou no D. AB negativo. AB negativo. Não aglutinou aqui, não aglutinou aqui, não aglutinou ali. Que tipo de sangue é esse? O negativo. Se fosse O positivo, qual deles aglutinaria? Onde eu peguei o anti-A, o anti-B ou o anti-D? D. Então aglutinaria aqui no último. Caramba, vou você daqui, mestre. Muito bem. Certo, pessoal? Como a professora Daniela falou, uma das questões mais importantes para a gente saber o tipo sanguíneo é a questão de transfusão. Nos sistemas transfusão, doação, recepção de sangue. Nos sistemas ABO e também no sistema RH, a gente tem um padrão de que sangue doa para que tipo sanguíneo, que sangue recebe de cada tipo sanguíneo, certo? Doadores e receptores, tudo bem? Existem dois tipos de sangue no sistema ABO, juntamente com o sistema RH, que são de suma importância para a matéria médica de um modo geral. Um deles é conhecido como doador universal, o sangue pode ser doado para qualquer outro tipo de sangue, e o outro é o receptor universal, que ele pode receber sangue de qualquer outro tipo de sangue. Quem são eles? AB positivo e O negativo. Vamos lá. O AB positivo é quem? Receptor universal. Receptor. Receptor universal. Por quê? Porque ele possui todas as proteínas. E o que isso faz com que ele se torne um receptor universal? Não vai ter... Como posso dizer? Não vai... Aglutinação? Não exatamente isso que eu falo. Reação? Coagulação? No caso... Acontece tudo isso. Acontece tudo isso. É porque o corpo reconhece as proteínas em volta da hemácia. Sendo que ele possui o corpo dele, reconhece todas, se eu receber um que não tenha uma, não há problema. Perfeito, mas aí na hora que ele reconhece tudo isso, o que, que ele faz no teu sangue? Imagina um sangue, ele tem um pouquinho de sangue jogado aqui em cima. E aí ele reconhece. Como que você acha que fica o sangue? Qual é a característica do sangue? Me pegou agora, não sei. Um coágulo. Claro. Por isso que as pessoas morrem. Quando ele tem aglutinação, ele coagula e aí não leva mais oxigênio, porque é a hemácia que está sendo responsável por isso. Vão parando os órgãos e a pessoa morre. Certo? Então vamos lá. Sangue que pode receber sangue de qualquer outro tipo. Quem é mesmo? O negativo. AB. Receptor universal. Recebe de todo mundo. Quem recebe de todo mundo? O AB. Positivo ou negativo? Positivo. Todo mundo concorda? Sim. Sim? Ótimo. Quem doa para todo mundo? O negativo. Por quê? Não tem... Porque o AB positivo recebe de todo mundo, ele tem todas as proteínas, como o René falou, como vocês concordaram. O O negativo não tem proteína nenhuma. Por que ele pode, então, doar para todo mundo? Pensem. Porque não tem nenhuma proteína? Se eu não tenho nenhuma proteína, eu não tenho, então, Reação. reação. Tá com coagulação. E aí, Qualquer um pode receber. Qualquer um pode Qualquer um receber. pode receber. qual é o sangue que mais falta em banco de sangue? O negativo. Por quê? Que é mais raro. É mais raro? É mais raro, professora Daniela? Um O negativo? Eles estão pensando, gente, essa turma aqui é simplesmente fantástica, vocês não têm noção. Tô pesquisando tempo. Vocês têm uma capacidade de pensamento, a gente vinha conversando aqui, né? Existe um. Vocês são tímidos, mas na hora que a gente aperta o negócio vem. É uma delícia dar aula pra vocês, vocês vão ficar com a gente, né? Fala a verdade. Vamos pensar, gente, ó. É mais difícil. O O negativo, ele não tem proteína nenhuma. Ele precisa ser Rzinho pro Rhesus e precisa ser Izinho para o sistema BO, correto? Igual a gente tinha visto naquela tabelinha. Sim. Quantas possibilidades eu tenho, probabilidade em si, de eu ter uma pessoa negativa? Vamos lá, ó. Vamos desenhar. Positivo. Pode ser Rzão ou Rzinho.
negativo, só Rzinho, Rzinho. Eu tenho duas possibilidades a mais de encontrar uma pessoa positiva do que uma pessoa negativa, correto? Vamos no sistema ABO. O A podia ser Iazão, Iazão, ou Iazão, Izinho. O sangue do tipo B poderia ser IBzão, IBzão, ou IBzão, Izinho. O sangue do tipo AB só pode ser Iazão, IBzão. E o sangue O, Izinho, Izinho. Eu tenho uma chance entre 1, 2, 3, 4, 5 outras para ser O. Por isso que o O e negativo é muito raro. E ele só vai doar para todo mundo porque ele não tem proteína nenhuma, não acontece reação nenhuma com os outros sangues. E é um dos sangues que, em casos de acidentes, em casos que você recebe um paciente muito grave, você precisa de bolsas emergenciais, você vai recorrer a ele. Certo? Perguntas? Pro Dani complementar alguma coisa? Quero. A gente tem um banner lá embaixo, eu não sei se vocês verificaram, que lá foi um trabalho do pessoal de biomedicina. Eu vou pegar lá. Não, ele tá chegando. Tá chegando? Eu mandei lá, pedi pro Fábio trazer pra gente. E lá ele tem uma estatística de todos os tipos sanguíneos e qual é a maior quantidade e é melhor para vocês terem uma ideia. Eu acho legal se quiserem fotografar. Foi um trabalho excelente que o pessoal de biomedicina fez. A gente atendeu aí mais de 400 pessoas. Então, depois vocês... O Fábio tá trazendo... Acho que ele já até chegou. Eu escutei a voz dele. Meu Deus do céu, isso é ligação. Seu ouvido de tuberculoso. Como é mais difícil o negativo? A pessoa só vai comer se o pai e a mãe dela for. Aí ela Pessoal, olhem essas estatísticas aqui, ó. Isso, é verdade. Entendi. Vamos lá. O positivo, 34% da população, correto? O negativo, 9%. A positivo, 34%. A negativo, 8%. B positivo, 8%. B negativo, 2%. AB positivo, 2,5%. E o AB negativo, 0,5% da população. Então a gente não pode falar que o sangue do tipo O, entre positivo e negativo, sejam muito raros, porque olha os coitados dos ABs aqui. Os ABs são mais raros ainda, tá? No entanto, a fatia do O negativo é uma parcela bem pequena da população. E é o que falta. E aí a gente pensa no seguinte, quantas pessoas que vocês conhecem doam sangue regularmente? Vocês doam sangue? Não posso. Não tem peso suficiente, mas isso você que não delícia. teve. Não, que E delícia, aí não a tinha gente peso morre de suficiente. inveja. Quem doa sangue? Quem já doou sangue na vida? Levanta a mão quem já doou sangue. Ó, de uma turma aí considerável, uma pessoa. Você doa com qual frequência? Conta pra gente. Antes eu doava a cada 6 meses, mas depois a tatuagem tiveram implicações, aí eu não doei mais. E inclusive eu sou negativo. Mas na tatuagem eles fizeram só anamnese ou já faz tempo que você fez a tatuagem? Faz. Quanto tempo? Faz, essa daqui fazem 3 anos e essa fazem 2. Porque tem um período, né? Do Depois, período. Isso. Um ano. Né? Acho que foi por critério próprio mesmo, então, um deles, né? Não sei. Eu acho que seria legal. Mas quando você voltar. foi doar a última vez, você tinha essas tatuagens recentes? Não. Não, a última vez que eu dei não tinha tatuagens. Aí, Entendi. entendeu? Entendi. Pessoal, ó, deem uma olhadinha nessa outra tabela. Uma pessoa que é A positiva, ela pode doar para quem é A positivo, para quem é igual a ela, e para quem é AB positivo. Pode receber de A, positivo e negativo, e de O, positivo e negativo. Uma pessoa A negativa doa para o mesmo sangue, A negativo, vai doar para o A positivo, vai doar para o AB, tanto positivo quanto negativo. Mas só recebe de A negativo e de O negativo. O indivíduo B positivo pode doar para B positivo e para AB positivo, só pode receber de B positivo ou negativo e de O positivo ou negativo. Uma pessoa B negativa doa para o B positivo, para o B negativo, para o AB positivo, para o AB negativo e recebe só dele mesmo, B negativo e do O negativo. O AB positivo só doa para AB positivo. Olha que faixa estreita. E aí a gente volta aqui, ó.
2,5% da população. Os egoístas. 2,5% da população só pode doar para ele mesmo. Mas, ao contrário, pode receber de todo mundo. É egoísta numa parte, mas adora receber da geral. O AB negativo doa para AB positivo e para AB negativo. Lembrando, AB negativo, 0,5% da população. E o AB negativo pode receber de A negativo, de B negativo, de AB negativo e de O negativo. Ou seja, o AB negativo recebe de todo mundo que é negativo. Os Os, o positivo vai doar para todo mundo que é positivo, mas só recebe de O, positivo ou negativo. E o O negativo doa para todo mundo, mas só recebe dele mesmo. Aí é que está o problema. Entre o AB e o AB positivo, ele pode ganhar, receber de todo mundo. O O negativo pode doar para todo mundo, mas o O negativo só recebe de O negativo. E o AB positivo só doa para AB positivo. Então existe aí uma faixa bem estreita. Certo? Vamos para a parte prática? Vamos descobrir qual é o tipo de sangue de vocês? Isso, eu vou auxiliar aqui. Uns furos do mundo. Essa bancada mesmo, então? Ai, eu não consigo misturar, não. Vai poder misturar. Pessoal, então, ó, tirem da bancada tudo. E aí, vocês já viram quais são os reagentes, né, ó? Quem lembra? O azul é qual mesmo? A. B. B o amarelo. E o D o transparente. Perfeito.